E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Sou o professor Kelso e nosso tema de hoje é análise do gráfico espaço por tempo do movimento retilíneo e uniforme. Então, nossa primeira parte vai ser a análise do gráfico espaço por tempo ou posição por tempo. Nós também teremos uma análise do gráfico velocidade por tempo. Então, não perca essa aula, ative o sininho para você ter a notificação da próxima aula, que é o gráfico espaço por tempo. Então, galera, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então, pessoal, gráfico espaço por tempo do movimento retilíneo uniforme, MRU. Como a gente vai montar esse gráfico? Primeiro, a gente tem que ver a equação que descreve o gráfico, certo? A equação que descreve esse gráfico, a equação que a gente viu na aula passada, né? Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo e nos cards, beleza? Que seria essa equação aqui, ó, S é igual a SO mais VT, ou seja, espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, se você olhar nessa equação, ela é parecida com essa equação aqui, cara, ó, ou melhor, uma função, né? Então aqui Y é igual a B mais AX. Essa aqui é uma função do primeiro grau lá na matemática. Se você olhar, é a mesma função, cara. A única coisa que muda aqui são essas letrinhas, né? Essas letrinhas pra gente significa o quê? Uma grandeza. Que lá na matemática não é grandeza, somente o quê? São variáveis e o coeficiente B e o coeficiente A. Bom, se você olhar aqui, você tem o seguinte: o Y pra gente é o S, e o X pra gente é o T, e o A é o V. E o B é o S, ó, beleza? Bom, essa equação aqui é uma equação, tanto as duas equações, para falar a verdade, ou as duas funções, né? Por que é uma função? Porque nesse caso aqui, essa função o espaço está em função do tempo. Aqui embaixo, o Y está em função de X. E as duas equações, as duas funções aqui, são funções do que? Do primeiro grau. Então, se é uma função do primeiro grau, qual que é a função do primeiro grau no gráfico? Uma reta. Uma reta o quê? Inclinada, né? No eixo X, ou crescente ou decrescente. Vamos fazer esses dois gráficos aqui? Então, eu tenho o primeiro gráfico, vou montar ele aqui. Então aqui, galera, o que nós temos aqui? Eu tenho dois gráficos que a gente vai usar para a gente poder montar o gráfico da nossa equação. Bom, a gente sabe que é uma reta inclinada, né? Ou é crescente ou decrescente. Na matemática, o que especifica para a gente, só de a gente olhar na equação, que a reta vai ser crescente ou decrescente? O A. Então, se o A aqui, ó, ele for positivo, a reta é o que? Crescente. Se o A for negativo, ele é o que? Decrescente. E o nosso A na física, nesse caso aqui, é quem? É a velocidade. Então, se a velocidade for positiva, o gráfico é o que? Crescente. Então, aqui vamos pegar essa primeira aqui. Eu tenho essa aqui que é a minha velocidade, vai ser maior que zero, ou seja, positiva. E esse aqui vai ser o gráfico, a velocidade vai ser menor que zero, negativo. Então, o nosso gráfico vai ser o seguinte. Eu tenho aqui uma reta crescente e aqui eu tenho uma reta decrescente, beleza? Bom, aí o que acontece aqui? Crescente, porque o V é positivo, e decrescente, porque o V é negativo. O que é um V, ou seja, uma velocidade positiva? Uma velocidade positiva, galera, é uma velocidade onde nós temos um movimento progressivo, ou seja, ele está indo para o sentido positivo da trajetória. Então, nesse caso aqui, o nosso movimento aqui ele é progressivo. E nesse caso aqui, o que é uma velocidade negativa? É que o movimento é regressivo ou retrógrado. O que quer dizer isso? Ele está indo para o sentido o quê? Negativo. É como se você tivesse o seguinte: vamos supor que você está saindo daqui, em BH, e indo para Rio de Janeiro. O sentido de BH para Rio é positivo, é o sentido positivo da sua viagem. Então toda a sua velocidade daqui para o Rio vai ser positiva. E quando você voltar do Rio para BH, então o sentido vai ser agora o quê? Negativo.
Então toda a sua velocidade vai ser o quê? Negativa, fisicamente falando, tá? Então nesse caso aqui nós temos o quê? Um movimento o quê? Retrógrado. Aqui no caso nós temos um movimento retrógrado ou regressivo. Bom, aí alguns pontos importantes aqui pra gente é o seguinte. Esse primeiro ponto aqui, ó, a nossa posição inicial. Aqui também, nesse primeiro ponto aqui, é a nossa posição inicial. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? É onde o S é zero. Então, este ponto aqui nós chamamos que é a origem dos espaços. Então, S é igual a zero. É quando você está passando lá na origem dos espaços naquela trajetória. Aqui também, nesse ponto aqui, é a origem dos espaços. Então, nesse caso aqui, galera, nós temos o gráfico crescente e decrescente. Agora, como é que eu enxergo isso na trajetória? Então, é isso que eu vou fazer com vocês, para vocês entenderem como eu olho ali, como é que eu estou enxergando esse gráfico. Tá? Como que eu estou enxergando ele na trajetória, tanto o primeiro gráfico como o segundo gráfico, beleza? Então vamos fazer aqui uma trajetória retilínea, que é um movimento, nosso é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, né? Então aqui a trajetória retilínea, a primeira trajetória, e aqui eu tenho a segunda trajetória retilínea aqui, beleza? Aqui é o sentido da nossa trajetória positiva, e aqui também é o sentido da nossa trajetória positiva. Bom, o que acontece? Ele vai sair de uma posição inicial, aqui ó, negativo, né? Então pode perceber que aqui está numa posição negativa. O que? Vai ser sempre do negativo? Não, ele pode sair do zero aqui ó, na minha posição inicial. Ele pode sair do positivo, tá na minha posição inicial. Aqui eu coloquei na negativa para ficar um gráfico mais completo, beleza? Então aqui nesse caso aqui ele vai sair desse ponto aqui ó, aqui é o meu SO, que é a minha posição inicial. Então eu tenho o meu móvel aqui, vamos supor que é uma esferinha, certo? E ela está indo nesse sentido positivo aqui, ó, V positivo. Por quê? Porque é um movimento progressivo. Ele está sempre indo o quê? No sentido positivo da nossa trajetória. Tá vendo aqui? Ele não vai passar pelo zero? Então ele vai passar em algum momento aqui, ó, ele vai passar pelo S igual a zero. Tá vendo? Então ele vem, sai do negativo aqui, vamos colocar aqui, é uma posição negativa, certo? Vai sair do negativo, vai passar pelo S0, pela origem dos espaços, e vai continuar indo no sentido positivo da nossa trajetória. Então esse movimento é o quê? Progressivo, beleza? Agora vamos fazer esse daqui. Esse está saindo o quê? De uma posição positiva. Aqui sempre vai sair da posição positiva? Não, ele pode sair de uma posição zero, ele pode sair de uma posição negativa, certo? Eu coloquei aqui para ficar um gráfico também um pouco mais completo, tá? Então ele vai sair de uma posição positiva, então aqui a nossa posição positiva seria esse SO, vamos colocar aqui mais, né, que está saindo da posição positiva, de novo a nossa bolinha, e a velocidade dele agora é para lá, ó, que é uma velocidade o quê? Regressiva, vamos colocar um menos aqui para indicar que é a velocidade regressiva. Então a nossa velocidade aqui é regressiva, o que está falando? Ele vai passar em algum momento pela origem dos espaços, então ele está passando aqui em algum momento pelo S igual a zero, aqui ele passando aqui, indo para lá, e sempre indo o quê? No sentido que negativo da nossa trajetória. Então ele vai passar em algum ponto aqui no sentido que negativo da nossa trajetória. Beleza? Então se você notar aqui, você tem o seguinte, este ponto aqui, ó, é o ponto S, num tempo que? Num tempo T. Aqui é o nosso ponto S, num tempo T, onde ele passou por esse espaço, por essa posição no tempo T. Aqui é a mesma coisa, aqui no tempo T, eu vou ter esta posição aqui, ó. A minha posição S, posição final, posição desejada. Então, tá aqui a minha posição S, que eu acabei de colocando aqui, ó, S num tempo T. Beleza? Vamos fazer agora uma outra análise do gráfico. Vou tirar essa parte aqui toda, desmanchar essa parte aqui toda, para a gente poder fazer uma próxima análise. Vamos lá. Então aqui, galera, nós temos aqui um gráfico, né, que eu montei ele aqui, esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico crescente. Comecei do 0, 0, da origem do plano cartesiano, para ficar mais fácil para a gente poder analisar ele.
E aqui eu tenho o seguinte, esse zero aqui é da minha posição inicial. Como ele começou do zero, né? Nesse caso, então aqui a posição inicial é S0 e aqui o meu tempo inicial T0. Bom, se você olhar, esse gráfico, ele vem aqui, cara, ó. Vou pontilhar aqui até chegar no S, beleza? E vou pontilhar até chegar no T. Então, esse aqui é o seguinte. Eu tenho aqui o S inicial e aqui é o S o quê? Final. Aqui eu tenho o T inicial e aqui eu tenho o T o quê? Final. Perceba o seguinte. Nessa parte aqui, cara, eu tenho o quê? Desse ponto inicial até o ponto final, né? Do final até o inicial, eu tenho um delta S. Desse ponto aqui inicial do T até o final dele ali, ó, eu tenho um delta T. Então, nesse caso, se eu tenho um delta S e o delta T, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho que a minha velocidade, né, é delta S sobre delta T. Bom, só que aí, o que acontece? O delta S, delta T é isso aqui, né? Essa reta aqui. Ou seja, é a inclinação dessa reta, que eu vou chamar de θ, é o quê? É a minha tangente. Tangente é quem? É o cateto oposto ou cateto adjacente, que é o que eu tenho. Eu tenho o cateto oposto, que é o delta aqui S, né? Que é desse lado de cá. E tenho o delta T, que é essa parte aqui, então. Então, minha tangente de θ é cateto oposto, que é o delta S, sobre o cateto adjacente, que é o delta T. Cara, repara o seguinte, o que é isso aqui? É a velocidade. Então essas duas coisas são iguais, cara. Se essas duas coisas são iguais, o que eu posso concluir? Eu posso concluir o seguinte, que a velocidade é a tangente do ângulo θ. Esse ângulo θ é a inclinação dessa reta do nosso gráfico S por T. Então, toda vez que eu tenho a inclinação da reta, eu tenho o quê? A velocidade do corpo, ou a velocidade do móvel. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, beleza? Vamos lá fazer um exemplo, então. Então, aqui, galera, eu tenho esse exemplo. Eu tenho 3 móveis, né? O móvel A, B e o C, com essas inclinações no gráfico S por T, beleza? Bom, o móvel B tem uma inclinação de 30 graus, tá aqui, ó, 30 graus. O móvel C é uma inclinação de 60 graus. E o móvel A está paralelo ao eixo X, que no nosso caso é o eixo T. Vamos fazer nosso cálculo aqui, então? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vamos fazer primeiro a velocidade de B, a velocidade de A, certo? Que é a tangente de quanto? Bom, como ele está paralelo lá em cima do eixo, qual que é a tangente dele? De 0. Então, no caso, o móvel A, a velocidade dele é quanto? 0. Tangente 0 é 0. Beleza? Agora, o móvel B, a velocidade do móvel B é igual a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, velocidade B, é raiz de 3 sobre 3. E a raiz de 3 sobre 3 nos dá que a velocidade ela é aproximadamente 0,58 metros por segundo. E agora a velocidade de C. A velocidade de C é quanto? A tangente de 60, que a velocidade não é a tangente do ângulo. Então, tangente de 60 graus, nós temos o seguinte, que a velocidade de C é quanto? Tangente de 60 é raiz de 3. E aí nós temos que a velocidade de C é de aproximadamente 1,73 metros por segundo. O que nós concluímos? Quanto maior a inclinação da reta no gráfico S por T, maior a velocidade. Olha aqui, a velocidade de A é 0, porque a inclinação é 0. A velocidade de C é a maior dos três, então a velocidade dele, do móvel C, é a maior. Então você viu como é importante a análise do gráfico espaço por tempo. Então na próxima aula nós vamos analisar o gráfico velocidade por tempo. Então não se esqueça de ativar o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de dar o joinha e compartilhar esse vídeo. Galera,
Até a próxima aula. Valeu!